Certa vez eu estava fazendo um discipulado em uma casa de pessoas que estavam iniciando a caminhada cristã. A caminhada cristã é você passar a viver segundo os princípios bíblicos, conforme Deus revelou na sua palavra. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, os escritores bíblicos registraram os princípios de Deus, da verdade de Deus. Então uma pessoa passa a viver, a partir do momento que ela toma conhecimento, entende a palavra de Deus, ela passa a viver por ela. E nesse encontro, era um encontro semanal que eu tinha nessa casa, em determinado momento nós abrimos para perguntas sobre aquela doutrina que nós estávamos trabalhando naquela noite, e as pessoas então que participavam ali, uma família, tinham a oportunidade de sanar suas dúvidas, né? Conforme a Bíblia nos mostrasse ali. A gente então trabalhava com textos e depois víamos outros versículos em outros textos para a gente tirar essas dúvidas. E eu lembro que uma senhora ela me perguntou assim: André, você está me falando que aquilo que a nossa igreja, né, ela usou essa expressão, acredita. Mas uma pessoa que participa de um outro grupo diz que aquilo que ela acredita lá é a verdade. Outra que participa em um outro grupo diz que aquilo que ela ouve lá é a verdade. Como que eu posso saber qual é a verdade de fato? Como eu posso saber que o que você está me falando aqui é a verdade? Na verdade, a única resposta possível, e a única mesmo, exclusiva, a única resposta exclusiva para uma pergunta dessa é nós nos reportarmos à Bíblia. E foi o que eu falei para aquela senhora. Eu disse: a senhora só poderá entender que isso aqui que nós estamos conversando é a verdade através desse livro que a gente está lendo aqui, a Bíblia Sagrada. Porque eu posso, como ser humano, inventar alguma coisa, falar alguma coisa, às vezes da minha própria cabeça. Mas se aquilo que eu estou falando para a senhora e para a sua família é o que a Bíblia está falando, e a Bíblia é aplicada no seu contexto, aquilo que nós estamos conversando sobre determinado tema, é a Bíblia que está falando sobre isso, então não tem como ser mentira. Porque a Bíblia, nós entendemos assim como cristãos, é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. É a palavra revelada de Deus ao ser humano. Então, se a Bíblia está falando, não pode ser mentira. Porque muitas vezes o que a senhora ouve e alguém fala: lá eu ouço isso, é a minha verdade, em outro grupo eu ouço isso, é a minha verdade. Se não estiver baseado aquilo que a pessoa está falando na Bíblia, então infelizmente é um engano e é uma mentira mesmo. Agora, se aquilo que nós estamos, na ocasião, né, lá com ela, estudando aqui, olhando aqui o que a Bíblia fala sobre esse assunto, sobre determinado assunto, é a Bíblia que está falando, então não há como ser mentira. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e por ser palavra de Deus é a única verdade que o ser humano necessita para a sua existência. Ela me agradeceu, disse que nunca, né, tinha pensado daquela forma, e eu falei: então, quando a senhora tiver alguma dúvida, recorra à Bíblia sempre. Não vá atrás de achismos, como a gente costuma falar. Não vá atrás de uma pessoa diz assim: eu acho que Deus faz isso, eu acho que Deus pensa isso. Você acha? Tem que ir na Bíblia para saber se aquilo realmente é o que Deus está mostrando, o que Deus está revelando, falando dele mesmo. Então, a Bíblia é o critério para nós sabermos distinguir e discernir quando uma pessoa que se levanta em nome de Deus, um líder religioso, né, no nosso caso, pastores, se o que essa pessoa está falando é verdade de Deus ou não. Se não é apenas um achismo, uma invenção da sua cabeça, ou uma interpretação errada daquilo que o texto bíblico está falando, porque uma interpretação errada do texto também é possível, quando a pessoa tira aquele texto do seu contexto. E o foco principal do texto não é aquilo que a pessoa está falando. Então nós temos esse critério, porque a própria Bíblia nos dá
essa segurança de nós podermos, como costumamos falar, interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. E é interessante nós pensarmos que Deus ele nos alerta na Bíblia, inclusive sobre esse tipo de perigo que o ser humano corre. O perigo de deixar a Bíblia de lado, deixar aquilo que a Bíblia revela de lado e começar a cair em invencionices, em profetadas, em enganação, em engodo. Porque é muito fácil para nós pegarmos um texto da Palavra de Deus e interpretarmos da nossa própria maneira. Você já deve ter ouvido, né, pessoas falarem assim: olha, lá na Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As pessoas levam para um lado quase que um pensamento positivo, como dizem por aí, né? Olha, eu tudo posso naquele que me fortalece, porque Deus me fortalece, vai dar tudo certo. Mas esquece que quando o apóstolo Paulo escreveu aquele texto, no seu contexto, os textos, os versículos anteriores e os posteriores, Paulo está falando justamente que ele passou dificuldades também. Humanamente pensando, nem tudo deu certo na vida de Paulo. Ele passou por perseguições, ele passou até perigo de morte e acabou no final morrendo, né? Decapitado. Então Paulo não estava escrevendo aquele texto, por exemplo, dizendo que todas as coisas iam dar certo para ele, não. Humanamente olhando, ele pregou a palavra de Deus uma parte da vida toda dele e acabou decapitado. Por quê? Porque pregou a palavra de Deus. Então, tudo posso naquele que me fortalece está ligado quando Paulo diz que ele sabia passar por qualquer tipo de situação. Ele sabia ter comida e ele sabia passar fome. Ele sabia ter roupa e muitas vezes necessitar de uma roupa e não ter. E aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, porque a esperança de Paulo não estava naquelas coisas materiais e passageiras que que as pessoas, infelizmente, muitas vezes depositam a sua esperança. A esperança de Paulo estava naquele que o fortalecia em toda e qualquer situação. Percebe? Como é fácil nós pegarmos um texto bíblico e distorcermos a verdade que está ali, porque eu acho que é assim ou porque me falaram que é assim. E esquecemos muitas vezes de recorrer à Bíblia, a própria Bíblia, para sabermos se de fato é o que a Bíblia está falando. Eu queria ler com você um texto de uma carta do Novo Testamento, a carta de Judas, né, o meio-irmão de Jesus Cristo. E Judas ele escreve essa carta por volta do ano 65, 67, depois de Cristo. E Judas, o principal assunto da carta, né, o assunto-chave da carta de Judas, é justamente ele combatendo falsos ensinamentos. E especificamente os falsos profetas, os falsos ensinadores que se levantavam desde aquela época já, não é nenhuma novidade nos nossos dias, levantarem pessoas usando até a Bíblia como um pretexto, como um trampolim para ensinar coisas que ela quer da cabeça dela. Naquela época já acontecia isso. Na época em que a igreja, então, ela começa a se espalhar pelo mundo, os discípulos, o grupo de discípulos, né, começa a tomar forma e crescer, pessoas se levantavam nesses grupos e começavam a profetizar, falar, né, pregar palavras, ensinamentos, ou supostos, né, pseudo-ensinamentos, tidos por eles como revelação de Deus, mas que na verdade não passavam de invenções. Então Judas, ele escreve essa carta para alertar a igreja sobre o perigo desses falsos profetas no meio da igreja e como eles deveriam ser combatidos, tanto os falsos profetas quanto os seus falsos ensinamentos, porque eles estavam ensinando, pregando heresias. E eu gostaria de ler com você a carta de Judas. Ela tem apenas uma parte, né? Chamaríamos apenas um capítulo. Eu queria ler com você o versículo 3 e o versículo 4 dessa carta, para a gente pensar algumas coisas aqui de forma
reflexiva, de forma a pensarmos, né, sobre a palavra de Deus. Diz assim: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Perceba que a fala aqui, a escrita, né, de Judas à igreja, ela é bastante taxativa. Ele não traz meio termo e ele não negocia com falsos ensinamentos. Porque ele mesmo diz, né, no versículo 3, que embora ele estivesse ansioso para escrever acerca da salvação, ele queria continuar insistindo no assunto para que a igreja batalhasse pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Ele diz: olha, eu quero insistir nesse assunto, que vocês sigam na batalha pela fé que de uma vez foi confiada aos santos, ou seja, o que vocês aprenderam, o que vocês têm ouvido de nós, os primeiros ali apóstolos e também discípulos que começaram a propagar a palavra de Deus, né, o ensinamento da palavra de Deus, essa fé que veio pela palavra, era necessário que esses irmãos, naquela época, e a carta é para nós também, igreja hoje, para que eles continuassem batalhando por essa fé. Uma batalha que é necessária porque, nos dias de hoje, por exemplo, tantas pessoas que aparecem na televisão, nos sites, na internet, nos programas de rádio, pregando tanta coisa, e eu diria até para você, pregando tanta abobrinha, tanta coisa que a Bíblia não fala, mas as pessoas usando a Bíblia e dizendo: é isso que Deus quer, é isso que Deus revela. Será? Veja que desde aquela época Judas já está insistindo para que os irmãos batalhassem pela fé verdadeira, a fé no Evangelho, a fé na palavra de Deus, a fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele aí diz assim: porque certos homens, por que ele queria insistir que a igreja continuasse a batalha da fé verdadeira, a fé do Evangelho, aquela que é produzida no crente pelo Evangelho? Porque certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, uma referência aqui de Judas, especialmente desde tudo aquilo que Deus falou no Velho Testamento sobre falsos profetas. Leia lá o Velho Testamento, né? Desde o Velho Testamento, há maldição sobre aquele que profetiza, ou que prega, né? A palavra profecia, que é a pregação da palavra de Deus, profetizava coisas que Deus não tinha falado. Trazia palavras mentirosas e dizendo: é Deus que está falando. Então essa sentença, essa condenação, melhor falando, já estava sentenciada há muito tempo. Esses homens que estão mentindo para o povo e usando o nome de Deus para dizer que Deus revelou, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Veja que essas pessoas, elas deram um jeitinho de começar a se infiltrar ali no meio daqueles grupos de cristãos que estão agora se espalhando pelo mundo e com a missão de propagar a palavra de Deus, fazer o Evangelho conhecido e, por consequência, o nome do Senhor Jesus conhecido. Esses falsos profetas eles usaram da dissimulação para entrar no meio daquelas pessoas. Um perigo que a igreja ela corre quando ela deixa a Bíblia de lado. E por que eu digo a igreja? Porque, veja, Judas está alertando que no meio da igreja estavam se infiltrando esses homens. Hoje não é diferente também. Muitas pessoas muitas vezes se infiltram no meio da igreja e começam a tentar fazer levantes, e especialmente na questão da liderança da igreja, para mentir, para enganar as pessoas. Não é à toa que você ouve muitas pregações por aí, dizendo assim: se você orar com mais força, se você fazer uma oração forte,
As coisas vão dar certo na sua vida, mas para isso você precisa depositar R$ 1.000 na conta desse ministério para que Deus possa te ouvir, para que Deus possa te abençoar mais. Você precisa, se você então imagina, se você depositar R$ 10.000, aí que a coisa vai. Percebe? Isso é dissimular a verdade. É você se deixar levar por pessoas enganadoras que estão ali no meio da igreja para trazer engano. Por isso Judas já nos alerta, e não só o Judas, né, na sua carta, mas a Bíblia toda já fala sobre isso, mas aqui especificamente ele está dizendo, alertando a igreja e dizendo, olha, batalhem pela fé que de uma vez foi confiada aos santos, porque há pessoas se infiltrando dissimuladamente no meio de vocês para enganar. Quando você deixa a Bíblia de lado, deixa aquilo que a Bíblia está de fato falando, você e eu corremos um perigo. O perigo de nós dissimularmos a verdade. Qual era o objetivo dessas pessoas que Judas está alertando? Enganar. Elas entraram disfarçadamente ali no meio deles. É a famosa ilustração, né, do lobo em pele de cordeiro. O lobo chega vestido com uma pele de cordeiro, com a lã, se infiltra no meio e quando as outras ovelhas, por estarem enganadas pelaquela aparência, se deixam cativar por aquela pessoa ali no meio, aí essa pessoa começa a devorar, essa ovelha, esse lobo disfarçado de ovelha, melhor falando, começa a devorar as ovelhas. E isso é um perigo que nós corremos quando nós deixamos a Bíblia de lado, porque nós acabamos confiando apenas naquilo que tal pessoa está ensinando. Ah, mas se você pegar e eu vou passar aqui no meu rosto um lenço e o suor do que está nesse lenço aqui vai abençoar a sua vida. Desculpa falar, mas isso é muito nojento. Como que um suor de uma pessoa que supostamente diz que é serva de Deus e que tem unção de Deus vai curar você? Vai trazer prosperidade a você? Vai trazer tudo aquilo que o nosso coração enganoso muitas vezes procura? Então isso é você dissimular, você entrar no meio, e aqui especialmente o meio da igreja, disfarçadamente, com um único objetivo: enganar as pessoas. Mas Deus, Ele já nos deixa o antídoto para isso. E é justamente o conhecimento da palavra dele que nos vacina, que nos imuniza contra esse tipo de engano. Porque a partir do momento que nós começamos a aprender a ler a palavra de Deus, nós começamos a ter discernimento de se aquilo que nós estamos ouvindo vem de Deus ou não. Porque o Espírito Santo, ele trabalha pela palavra na vida do crente. A Bíblia mesmo fala que a espada do Espírito é a palavra. E a palavra de Deus então começa a capacitar aquele homem e aquela mulher, filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas de Jesus, para ter condições de combater, como Judas fala aqui, né, para batalhar, entrar nesse combate pela fé verdadeira contra o engano. Porque o engano, especialmente aqui o engano que é bíblico, né, que as pessoas usam a Bíblia para enganar, para dissimular a verdade, condena ao inferno. Mas o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que inclui comunhão com Deus, inclui intimidade com Deus, ele proporciona salvação, porque a pessoa ouve o Evangelho e segue verdadeiramente o Evangelho. Lembram da pergunta da senhora? Como eu vou saber se o que você está me falando é a verdade? O único lugar que o meu dedo pode apontar é para a Bíblia Sagrada. Porque é ela que me dá condições
de saber se aquilo que eu estou ouvindo não está sendo um engano para mim, para minha família. E infelizmente muitos entram numa derrocada na vida por confiarem no engano, na dissimulação, no disfarce de muitos. Eu espero que esse não seja o seu caso, mas se for, se você já foi enganado e hoje você tem ojeriza, você tem repúdio a tudo que se chama igreja, tudo que se chama povo de Deus, a tudo que diz que prega a Bíblia, se você tem repúdio a isso, a esse meio, eu digo para você que infelizmente isso aconteceu na sua vida, mas há uma solução para isso. Para você fazer parte do povo de Deus, para você ter alegria novamente em servir a Deus com um grupo de cristãos e cristãs verdadeiros, não perfeitos, mas verdadeiros, que seguem o que a Bíblia está falando. É você voltar-se para a Bíblia e ver se aquilo que você está ouvindo por aí não continua sendo um engano, que você caiu um dia, ou se de fato aquilo é a palavra de Deus, é a verdade. Veja que através da carta de Judas, o próprio Senhor está nos mostrando que é possível batalhar pela fé verdadeira que o Evangelho produz no crente. Infelizmente, muitos conseguem fingir uma vida cristã. Muitos conseguem ter uma vida dita piedosa, só que mascarada. Esses homens estavam ali, palavra muito, muito taxativa, né? Muito direta, que Judas escreve que esses homens estavam infiltrados. Você se infiltra em um lugar sempre com um objetivo. Um espião ele vai se infiltrar no meio dos seus inimigos com um objetivo. Tentar descobrir alguma coisa, especialmente destruir os seus inimigos. E infelizmente, desde aquela época já existiam pessoas assim. Falsos profetas que dissimulavam a palavra e desviavam o povo de Deus do caminho correto. Pessoas dissimuladoras. Ensinavam um libertinismo sem uma lei moral para seguir. Você encontra aqui o texto dizendo que esses são ímpios. Veja a palavra dura que Judas se refere a eles, dizendo ímpios. O ímpio sempre é descrito na Bíblia como inimigo de Deus. É uma pessoa que vive impiedosamente, que vive na impiedade. Ele faz tudo aquilo que Deus condena. E Judas está falando, estes são ímpios, porque eles transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. O contexto da maioria das cartas do Novo Testamento, das cartas bíblicas, né, ali do Novo Testamento, esses homens e mulheres, eles estavam dentro de um contexto da cultura grega que ainda imperava sobre o Império Romano, uma cultura libertina, uma cultura que traziam conceitos, na verdade não eram princípios, né? Conceitos que contrariavam a palavra de Deus frontalmente. Quando essas pessoas então se infiltravam dentro dos grupos cristãos, dos discípulos, eles começavam a transformar, né, a graça de Deus em libertinagem. A graça de Deus em libertinagem, o que isso significa, né? Eles começavam, vou usar uma expressão mais, né, dos nossos dias, se a palavra de Deus falava, você, homem, você precisa ser esposo apenas de uma mulher. Você não pode ter várias mulheres por aí, você não pode adulterar, você não pode trair a sua esposa. Essas pessoas vinham e diziam, não é bem assim, porque a graça de Deus está sobre vocês, então onde abunda o pecado, superabundou a graça. Você não precisa temer porque Deus te ama, mesmo que você continue sendo esse miserável pecador, adúltero que você é. Não, Deus ele perdoa tudo. E eles transformavam então a graça em libertinagem. Libertinagem, que é diferente de liberdade. Porque quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós acabamos compreendendo que sim, Deus tem uma lei moral para nós vivermos.
Ele tem um padrão de conduta para que aquele discípulo e discípula dele viva. Onde as pessoas estão acostumadas com adultério, o discípulo e a discípula de Jesus vão prezar nos seus relacionamentos pela honestidade, pela fidelidade. O marido não vai trair a esposa não vai trair o marido. Quando você vê a sociedade roubando, corrompida, corrupção na política, na religião, a corrupção em todas as áreas, o crente, o filho, filha de Deus, o discípulo e discípula de Jesus, ele vai se pautar pelos princípios de honestidade que a palavra de Deus traz. E isso é viver pela graça, porque a graça alcança o pecador não para que o pecador continue no seu pecado, mas para que o pecador se arrependa, para que o pecador ele venha a Cristo arrependido dos seus pecados e não mais os cometa. A pessoa não vai se tornar uma pessoa perfeita até que Jesus volte, mas ela vai ter um padrão moral, princípios divinos, revelados no Evangelho, na Palavra de Deus, para viver. Não para ser salva, porque o crente e o homem crente, a mulher crente verdadeiros, eles já foram salvos. A salvação não se perde. Agora, a salvação não me dá autorização para viver uma vida, como o texto diz, libertina, do jeito que eu quero e achando que Deus me perdoa daquilo que eu estou fazendo ali e se eu continuar daquela maneira, está tudo certo com Deus. Não está tudo certo. Porque Ele nos perdoa em Jesus Cristo para que nós vivamos uma vida de acordo com o que a palavra dele revela que Ele quer para nós e para que nós vivamos. E esses homens, então, como diz Judas, estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. E Judas diz assim, no final do versículo 4, negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Quando nós deixamos de ouvir aquilo que a palavra de Deus fala, quando nós deixamos de seguir aquilo que a Bíblia nos fala, nós deixamos de lado a Bíblia. Esse é um outro perigo que nós corremos, o de negar Jesus Cristo, o de entender que Jesus Cristo é o centro e deve ser o centro da vida cristã. A vida cristã é a vida de um cristão, de uma mulher cristã, a vida de uma pessoa que agora está vivendo pelo Evangelho, sendo imitador de Cristo. E quando você deixa de lado o que a Bíblia revela, você e eu corremos o perigo, então, de negarmos Jesus Cristo. Perigo de negarmos Jesus Cristo. Jesus passa a ser apenas uma alternativa espiritual, um produto espiritual em que, quando eu precisar de alguém mais para me ajudar nas minhas situações da vida, nos meus problemas, eu recorro a Jesus. Da mesma forma como você passa em um supermercado, numa prateleira e está lá várias marcas de sabonete, e todas elas dizendo, olha, eu consigo limpar sua sujeira, eu consigo limpar a sua sujeira, e você pega um de cada e experimenta cada um daqueles e diz, eu vou testar o que limpa a minha sujeira. Jesus não é um produto de supermercado. Jesus não é um sabonete espiritual, mais uma alternativa. Não, Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida que o ser humano carece ter para ter uma vida de fato com Deus. Quando esses homens vinham dissimulados ali no meio da igreja, ensinando falsas doutrinas, falsos ensinamentos, com aparência de cristianismo, com aparência de ensino bíblico. Na verdade, eles chegavam ao ponto de negar Jesus Cristo como sendo a única base de fé verdadeira. E negar Jesus é negar o próprio Deus. Negar que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é negar que Deus é a única pessoa que pode nos salvar. No versículo 4, essa palavra, na língua original que o Novo Testamento foi escrito, grego, significa você rejeitar algo que é oferecido. Por isso que Judas está falando, eles negam Jesus Cristo. Eles rejeitam Jesus Cristo. Olha a audácia dessas pessoas. E olha a tamanha heresia que eles cometiam. E da mesma forma como a
há o perigo de nós cairmos em dissimulação, cairmos na conversa fiada de falsos enganadores, e a Bíblia nos dá o antídoto e a vacina para isso, que é conhecer a Deus pela sua palavra. Da mesma forma, a palavra de Deus nos dá condições para nós discernirmos se uma pessoa vem em nome de Deus por meio de Jesus ou não. Porque aquele ensinamento que ela está te dando tem que fechar, tem que bater com aquilo que a Bíblia está falando. E veja que o Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, ele certa vez falou para os seus discípulos que aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqueles versículos, né, que a gente às vezes passa uma leitura batida, muito rápida, e não para pensar na consequência que ele tem na vida prática. Jesus mesmo está falando que aquele que negar ele diante dos homens, ele vai negar diante de Deus Pai. Isso é muito sério. Essas pessoas que faziam isso, e muitas que fazem até hoje, enganam em nome da fé. A gente costuma falar, não são missionários, são mercenários, porque estão ali apenas para surrupiar a lã das ovelhas. Essas pessoas elas estão negando Jesus Cristo diante dos homens. E Jesus diz aqui sobre uma consequência. Essas pessoas não estão falando aquilo em nome de Deus porque elas não são conhecidas por Ele. Então o antídoto para que nós não caiamos nesse perigo de negar a Jesus é nos pautarmos pela verdade. Porque quando nós nos pautamos pela verdade, e essa verdade é a palavra de Deus, nós vamos viver uma vida com Deus verdadeira. Se a gente cai no engano, nós não conseguimos ter comunhão verdadeira com Deus, porque aquilo que está sendo ensinado em nome de Deus está errado. Mas se nós ouvimos aquilo que está sendo ensinado por algum pastor, alguma igreja verdadeira, bíblica, aquilo que está sendo ensinado é de fato o que a Bíblia está falando, nós podemos então dar atenção, dar ouvidos, nos pautar pela Bíblia Sagrada unicamente, para vivermos aí sim uma vida verdadeira de comunhão com Deus. É muito íntimo, né, a ligação que tem entre você ouvir a verdade e viver uma vida de verdade, uma vida espiritual de verdade. Então que você tome cuidado com o que você tem ouvido por aí. Tome cuidado para não dizer que é Deus que está falando, quando não é Deus que está falando, porque Deus ele se revela ao ser humano pela palavra dele. Repito, não pela invenção humana, não por aquilo que o ser humano pensa, não por aquilo que alguém que está falando em nome de Deus está dizendo que é Deus que está falando e não é. Mas se aquela pessoa está ensinando a palavra de Deus, o texto bíblico, dê atenção. Por isso eu falo para você que se você está decepcionado com tudo que está acontecendo aí no meio religioso, em nome de Deus, ou de um suposto Deus, com Deus um D minúsculo, né? Avalie pela palavra dele, avalie pela Bíblia. Se você está de repente afastado da comunhão da igreja, da comunhão com os irmãos e irmãs, porque você um dia foi ludibriado, enganado por dissimuladores da fé, procure um grupo de cristãos, de discípulos e discípulas de Jesus que de fato seguem aquilo que a Bíblia fala. Tome cuidado para que você não seja enganado. Tome cuidado para que você não seja levado por falsos ensinamentos e busque verdadeiramente a Deus pela palavra dele. E por consequência, se achegue a pessoas que se reúnem verdadeiramente em nome de Deus. Como disse Judas, né? Que você batalhe pela fé, que de uma vez por todas foi confiada aos santos.
Santos aqui no texto significa os filhos e filhas de Deus. Pessoas que foram santificadas por Jesus Cristo através do sangue do Calvário. E para que você não corra o perigo de cair em dissimulação, de tentar criar para você uma nova Bíblia, aquilo que você acha que Deus está falando, ou aquilo que você acha que é porque alguém te falou. E para que você não corra o perigo de negar a Jesus, que é a base, é a rocha da fé de todo discípulo e discípula dele. Tomemos cuidado, demos atenção exclusivamente àquilo que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, está falando. Cuidado com o que você tem ouvido por aí.